Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do podcast Unaí. Sou Ismael Amorim e hoje estou recebendo a Bruna Kazmizak. Ela que é engenheira de segurança do trabalho, engenheira ambiental. Bruna, seja bem-vinda. Vamos bater um papo legal aqui hoje. Ótimo. Olá pessoal, prazer estar aqui e a gente vai bater um papo legal. É uma honra estar aqui conversando com vocês hoje, é bem bacana essa proposta do podcast Unaí. Espero aí estar contribuindo e trazendo um conteúdo bacana. Com certeza, Bruna. Você já faz isso, né, Bruna? Nas redes sociais, você já tem uma familiaridade de falar para o público, não à toa tem ganhado esse mercado que tem ganhado por aí. E a ideia hoje aqui é a gente explorar um pouquinho disso aí, conhecer melhor a Bruna. Não sei se eu falei tão certo o sobrenome, mas me arrisquei aqui. Normal. Muito chique. Falou certo. Ele treinou, viu, gente? Ele treinou antes. Isso, o treinozinho tem que rolar, né? Mas é chique demais, não dava para deixar passar, não. Então. Bruna, queria que você comentasse, né, um pouquinho para nós quem que é a Bruna. Eu queria que a gente começasse um pouquinho mais sobre a profissional e depois nós vamos falar um pouquinho mais depois também sobre família, né, sobre a sua formação e tudo mais. Certo. Bom, hoje eu sou mãe, né, sou empresária e estou aí atuando no ramo da segurança do trabalho. Eu comecei como técnica de segurança, foi um curso que a gente até, na época, não conhecia muito, isso foi em 2006, saindo do ensino médio, não sabia direito o que ia fazer. Aí minha família falou, faz o curso técnico que você se insere mais rápido no mercado de trabalho, né? Eu fui criada por 3 mães, né? Eu falo assim, eu não conheci o meu pai. Aí eu tenho minha mãe, minha tia e minha madrinha, que foram que me criaram e fizeram quem eu sou hoje. Eu sou muito grata a elas eu devo tudo que eu sou. Vamos aos nomes. Fala os nomes delas aí, né, pra gente. A minha mãe eu chamo de o apelido dela de Dorinha, mas ela chama Maria das Dores. Minha tia Fátima. E Maria Augusta, que infelizmente já não está entre nós, mas é a minha estrelinha do céu que está sempre do meu lado e no meu coração para onde eu vou. Com certeza está protegendo muito. Sim. Então, elas que me colocaram, né? Faz um curso técnico, você se insere mais rápido no mercado de trabalho. E lá em casa, eu fui uma das primeiras que tive curso superior, né? Até então, a maioria não formou, não fez uma faculdade. Então, elas sempre pregaram isso em mim desde pequena. Não, estudar, você tem que estudar. Então, eu sempre gostei muito, desde pequena, eu sempre gostei de ser a melhor da turma, CDF, estudar, tirar notas boas. Então, eu sempre gostei muito. Aí, eu entrei no curso técnico de segurança do trabalho. Foi numa visita do ensino médio, a gente foi lá conhecer a Unitec, né, ver os cursos que tinha, eram até mesmo para trazer os alunos para lá, né? Familiarizar mais. Isso. Aí tinha técnico em radiologia, enfermagem, estética, segurança do trabalho. E aí eles mostraram pra gente as salas, mostraram como é que principalmente o que cada profissão fazia mais. Até que eu mais ou menos já sabia que lá na minha casa a maioria era técnico de enfermagem, técnico de raio-x, então era bem da área da saúde, né? Que a gente meio que já entrou ali naquela área. Aí eu já sabia que eu não queria. Você essa área de enfermagem. Tão certo que você queria, mas você já sabia que você não queria. Né? Aí eu nunca esqueço, na hora que eles mostraram lá a sala dos técnicos de enfermagem, que era tipo simulando um hospital, né? Um leito. Aí falando que eu tinha que dar banho nos idosos, trocar fralda, aquelas coisas. Meio que aterrorizando, sabe? Eles meio que aterrorizaram a gente ali. Mas era falando mesmo, da prática, o que de fato faria, né, a profissão. Aí eu falei, realmente... Mas no momento de escolha, assim, é meio que 880, né? Você assusta a pessoa assim, ou você fala e a pessoa se familiariza. Não, né? Interessante e tal, é legal. Essa foi bem o que eles fizeram. Eles falaram assim, não, na prática vai ser isso, isso e isso. Aí, para a segurança do trabalho, eles falaram, não, você vai dar mais treinamento, fazer documento e tal. Aí a gente ficou assim... Primeiro já vem bate aquela, né? O que é segurança do trabalho? O que é isso? Que até então a gente pensa, é aquele segurança que fica na porta dos bancos, das empresas. Não tem nada a ver. Aí, eu sempre gostei muito dessa parte da beleza, de cuidar, sempre fui muito vaidosa. Aí eu falei, não, talvez eu interesse ali por estética. Fiz a minha inscrição para estética. Eu lembro que na época eu tinha até o nome da clínica já pronto na minha cabeça. Bom. Terminando o curso eu já vou abrir, aí seria Divina Pele, já tinha até nome. Olha só.
Eu estava bem empolgada. Aí, quando foi finalizando o ano, né, eles ligaram falando que não tinha fechado turma. Eu lembro que eu chorei muito. Eu falei, nossa, mas eu queria tanto. Não fechou turma e eu fiquei muito chateada. Nessa época eu já tinha feito um cursinho de massoterapia, então eu já estava assim, bem querendo mesmo, né? Sim. Aí eu falei assim, não, então vamos escolher outra coisa. Aí minha tia, ela que me deu a dica também, ela trabalha no Santa Helena até hoje, inclusive, tia Jalmira. Aí ela falou, Bruna, você é muito comunicativa, você gosta de conversar, de falar, faz segurança do trabalho. De vez em quando tem uns treinamentos lá no hospital, eu acho que é nesse sentido. Ah, sim. Então eu foi de ver o tipo, profissional atuando lá, que ela lembrou, te viu nessa tem posição. a questão da CIPA e não sei o quê. Eu falei assim, vou ver, né? Vou fazer. E eu sempre fui assim, de tudo que eu começo, eu termino. Então, o tempo inteiro eu estava fazendo alguma coisa. Eu cursinho de informática, aí veio o curso técnico, eu fazia ao mesmo tempo as coisas. Eu ficava o tempo todo estudando alguma coisa. O povo fala, eu sou cheia de diploma na gaveta. Hein? Tudo gaveta, fazer o quê, né? Uma hora vai servir para alguma coisa. Sim, não, mas é melhor sobrar, né, do que faltar, né? Sempre preparado. Não, foi desse jeito. Aí entrei no curso técnico, gostei bastante. Aí, ao mesmo tempo, eu fazia o curso técnico e o curso de informática. Aí, no curso de informática, eu já fazia também a parte de Flash, Dreamweaver, criação de website, manutenção de programa, as ideias. Fazia... Não, mas assim, nunca sabe quando vai usar, né, Bruna? Tem tanta coisa na escola também que a gente estuda e nunca viu a aplicação até hoje, né? Imagina aquilo que o mercado já está tendo, mas é melhor. Eu sempre gostei de muita coisa, tipo, eu gosto de inglês, eu gosto de química, eu gosto de nutrição, eu gosto de muita coisa. Então, eu lembro que na época de escolher, tipo, não, o que eu vou escolher? Porque... O que eu gosto mais? E agora? Eu não dou conta de escolher, eu gosto de fazer muita coisa, de ter muita coisa de conhecimento. Aí, beleza, eu fiz o curso. Eu lembro que nos primeiros períodos, eu não quero me gabar, mas assim, eu já fui aluno de destaque. Desde pequenininho eu tenho, até hoje eu tenho os diplominhas de aluno de destaque, né? Que eu sempre me esforço, familiarizava, né? rápido, né? Igual você falou, você gostava de muito assunto, então para você às vezes a leitura ficava mais E eu era rápida, muito cobrada, mais fácil. né? A minha mãe e minha madrinha, tipo... minha madrinha, o povo chamava ela de general, ela era o general da família. Então, ela fez meio que o papel do pai, né? Eu lembro que quando eu tirava uma nota boa, elas falavam, você não fez mais que sua obrigação. Então, tipo assim, não tinha... Era isso, você tinha que estudar. Então, foi o legado que elas me deixaram, foi isso, de estudar, de crescer, de ser alguém, fazer o meu, ser independente, né? Então, eu comecei desde pequena até essa questão de fazer o meu esforço, tudo no meu esforço, né? Eu sempre fui muito perseverante. Aí, no terceiro período do curso, ele era 5 períodos, né? Eu já fui chamada para fazer estágio. O estágio era obrigatório, né? Eu comecei na própria Unitec, eu fiz o estágio lá, primeiramente. A gente fez os documentos. Isso era já, eles tipo, convidavam aqueles que tinham melhor desempenho, melhor destaque, legal. No terceiro período, então? Terceiro período. Legal demais. Aí eu já comecei o estágio lá na Unitec. Aí foi quando começou também a disciplina de agronegócio, agroindústria, segurança do trabalho no agro. Isso, que era mais voltado para a questão das fazendas, a norma 31, etc. Na época não era a norma 31, era as NRs rurais, que era de 1 a 5. Depois, em 2010, que foi implantada aí a norma 31. 2010, não, 2008, perdão. Aí... comecei a fazer o estágio na Unitec. Aí eu nunca esqueço que a gente teve uma visita numa fazenda. Na época, o coordenador do curso, o Jonas, ele era técnico de segurança. E ele convidou alguns alunos para irem nessa fazenda. Era na fazenda Cooperbras. E a gente... Era tipo de cliente dele, alguém próximo ali? Aí a gente pôde fazer uma visita de campo, né? Era disciplina de segurança do trabalho para agroindústria, agronegócio. E a gente foi nessa visita. Aí, o que ele falou? Era a atividade da turma lá. A gente fazia essa visita, levantava todos os itens que poderia ter irregularidades ou não conformidades, de acordo com a norma, e a gente teria que fazer um relatório e apresentar para ele. O que tivesse feito o melhor relatório, ele iria chamar para um estágio lá no escritório que ele prestava serviço, que era um condomínio de serviços de safristas, antigamente. Eram de mão de obra, né?
Aí, tá. Eu fiz o relatório, apresentei lá para ele e fui muito bem, né? Fiz um relatório muito bem feito. E aí eles me chamaram para fazer o estágio lá nesse condomínio de mão de obra. Eu saí do estágio da Unitec e já fui para lá. Já evoluiu em estágio ali já. Aí nesse estágio já era remunerado. Né? Eu nunca esqueço que eu nem estava esperando, né? Foi o primeiro remunerado? Foi meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada, remunerado, tudo bonitinho, cumprindo horário, tudo certinho. E era bem longe da minha casa, eu, andava a cidade inteirinha, atravessava aquela Governador até lá embaixo, e eu sempre muito vaidosa de salto ainda, viu? Chegava chique, não brincava andava, não. Era chique. Chegava toda moída, mas eu ia enfeitada. Aí, eu nunca esqueço que a gente teve um pouquinho de... Eu sofri um pouco de preconceito, né? Porque por ser um local de mão de obra safrista, era mais homens, né? Então, Qual ano isso, Bruna? 2008. 2008. Grande diferença, né? 2008 para cá também já mudou muito. Isso. É até uma questão, assim, até então a segurança do trabalho era comandada por homens, né? Então, era obra, onde tinha os técnicos de segurança, era em obra, era às vezes em fazenda, era em coisas grandes, né? Mas legal, assim, que você comentando aqui com a gente, né? Sobre essa questão da prova prática que te fizeram fazer, que você conseguiu o resultado, então foi realmente em cima do resultado, que para o pessoal também, às vezes, também te trazer naquele momento, falando assim, imaginando, né? Às vezes poderia também ser um desafio, e bom que todo mundo abraçou pela competência que você já demonstrou também de potencial, né? Isso, e eu falo assim que a gente tem que demonstrar muita competência nesse meio. Tem que se dar o respeito, não pode abaixar a cabeça, porque a gente sofre muito isso, né? Sim, principalmente. Às vezes você vai estar lá treinando um funcionário, ele vai olhar para você assim, o que você entende disso aqui? Você nunca subiu numa máquina, você nunca trabalhou numa oficina, você nunca usou um esmeril, o que você vai me falar aqui? Ainda mais você nova, né, e tudo mais. Exato. Então, a gente teve que lidar, assim, muito bem com isso, né? Teve que segurar a onda nesse sentido de demonstrar muito conhecimento, né? Que era um desafio muito grande. A gente se inserir e no meio que é praticamente masculino e sobressair em cima disso. Então, e amplificado, porque você estava adquirindo ainda seu conhecimento, né? Você já tinha muito, com certeza, por já estar ali, mas já ainda estava adquirindo muita coisa. E até então, assim, eu nunca tinha tido contato com trabalhadores rurais, com safristas, entender como é que era a produção, como é que era a mão de obra, né? O que eles faziam, o que era o risco que eles estavam expostos, né? Então, quando eu entrei, logo lançou o advento da NR31, né? Foi em 2008. Aí substituiu, eram 5 NRs rurais, né? A pessoa, ela tá fazendo um estágio, universo novo, segmento novo, e a norma vai e muda, só para ajudar. E muda. Aí eu até participei, que teve uma assembleia aqui, o UNAI, dessa mudança dessa norma, explicando o que tinha mudado. Então, assim, o advento dessa norma mudou a questão de como que seria a segurança do trabalho no meio rural. Então, a NR31, ela revogou as 5 NRs, que era a que a gente estudava, e a gente teve que partir para a nova e aprender do zero ali, tudo que a NR31 e repassar para todo mundo também. E repassar. E aí, o que acontece? Nessa norma, ela já estipulou que todas as fazendas que admitissem empregados, né, funcionários, tinha que possuir um documento que chamava Programa de Gestão de Segurança, Saúde, Trabalho, Meio Ambiente Rural. Era PGSMART, uma sigla gigantesca. Aí, até então, ninguém nunca tinha feito esse programa. Então, a gente foi os pioneiros aqui. A gente fala que a gente foi os pioneiros aqui, o UNAI, para fazer esse documento, elaborar esse documento com tudo que a nova norma estava pedindo, né? Toda a descrição da função, dos riscos, tal. Então, eu lembro que quando teve as fiscalizações aqui, quando eles pegavam o nosso documento, eles usavam ele de parâmetro para cobrar de outras fazendas. Então, na época tinha até a gente até o pessoal que cobrava, né? A gente pegou um modelo ali de um que já está ok para poder... Eles abriam, folheavam, falavam assim, nossa, é isso aqui que a gente precisa nas outras fazendas. Então, a gente vai cobrar o programa de gestão.
Então, foi um marco, assim, bem interessante. Foi a questão do programa de gestão de segurança. De você fazer parte daquilo, né? E eu fui uma das que implementou início, isso assim, mesmo. Muito legal. Eu lembro que foi um desafio muito grande, porque eu não tinha modelo, não tinha um parâmetro a seguir, né? A gente teve que criar aquele parâmetro do zero e foi um desafio. E eu fico muito feliz de ter vencido e ter servido de modelo para outras pessoas, porque a gente teve muitos estagiários, né? Passaram muitos estagiários lá por mim e eu fico muito feliz que a maioria, ou quem não está lá trabalhando comigo, está trabalhando na área. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído na vida dessas pessoas. Que eu acho que o mais interessante da nossa profissão é exatamente isso, contribuir na vida das pessoas, fazer uma diferença, por menor que seja. Como a gente trabalha muito na questão de capacitação, prevenção de acidentes, então, assim, a gente sempre está transmitindo isso o tempo inteiro. Aí, beleza, fiz o curso técnico, formei. Teve uma época que eu estava meio assim em dúvida se eu queria continuar nessa área, se eu não queria. Eu era muito cobrada, então eu ficava... Cabecinha acelerada, pensando em muita coisa. Eu gosto de mais coisas, mas e aí, o que eu faço? Eu não sei se eu quero isso mesmo. Aquela dúvida que a gente fica, né? Sim. A gente nunca sabe se está no lugar certo, até a gente se encontrar e falar, não, opa, é aqui. É aí que você descobre o seu propósito. Isso, né? Que eu falar, às vezes é o propósito mesmo, né? Você já estava ali, já estava indo bem, destaque... Mas a gente já fica tinha naquela, feito parte de algo grande, caminho, de criar parâmetro, né? Mas ainda indeciso. Isso é legal, Bruna, você falar, porque, olha, é um exemplo prático e real, né? Olha só, você já estava atuando na área, já tinha conseguido chegar lá por destaque. Para quem gosta de desafio, você já estava com um banquete, né? Já estava ali, como aí eu falei. Você fica naquela, será... E aí, se eu tentar outra coisa, né? Então, mas isso que é interessante a gente estar fazendo, você está abordando nesse papo aqui, por isso. Essa pessoa que está assistindo, está ouvindo, ela está sentindo isso, né? Que é o mais legal do podcast, a gente levar esse reflexo para o outro lado lá. Porque, poxa, hoje você tem seu propósito, vamos falar dele melhor e tal, mas não é sempre que ele está ali, né? Ele vai desenvolvendo também, faz parte do processo. E eu falo assim, as pessoas não ter medo de arriscar, né? Às vezes ela não se encontrou ainda, porque quando ela encontra aquilo que realmente a satisfaz, que dá gosto dela acordar e trabalhar e fazer, se ela não está vivendo isso, é porque ela ainda não se encontrou. Então, eu falo com elas para não ter medo de arriscar, não achar que está tarde demais, de começar do zero, de mudar de ramo, mudar de profissão. Eu vou continuar aqui, que a história é longa. Perfeito. Aí, beleza, tive essa dúvida, porque assim, para eu crescer verticalmente na profissão, né, eu era técnica de segurança, eu teria que estar fazendo ali a engenharia para virar engenheira de segurança. Só que eu morria de medo de matemática. Eu sempre tive medo de matemática a vida inteira. Você falou engenharia, você já... Aí eu falei, engenharia, gente, eu não dou conta. E aqui o NAI já tinha aberto uma primeira turma de engenharia de produção. Falei, era o canal, né, de fazer, mas eu morria de medo, eu tinha uma trava. Porque eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude, quando eu era mais nova, eu estudava muito matemática, porque eu tinha medo. Eu tirava notas boas. Ali nos estudos. Isso, eu tirava notas boas, mas era a minha fraqueza. Então, era o que mais me fazia estudar. Então, eu ficava naquela, matemática e física me trava, eu não sei se eu quero isso, não. Aí pensei, não, e o direito? Vamos direito. Direito, já mexo com norma o tempo inteiro, né? Mas será? Direito? Aí eu ganhei um vademecum de presente. Na hora que eu vi o livro daquela grossura, assim, comecei a dar uma lida nele. Pequenininho? Falei, não é isso que eu gosto também, não. Aí eu lembro que estava na época de Copa, e aí a gente estava muito influenciada a questão de saber outro idioma, inglês, né? E estava tendo muita oferta de emprego para quem tinha 2 idiomas e para ganhar muito. Tipo, até para ser hostess em hotel, você... Isso aí já era... Ganhava uns 20 mil. Geral no mercado ou mais na questão do agro? Não, mais no mercado em geral. Né? Quem estava fazendo inglês se destacava em qualquer área. Só de possuir essa habilidade. Até hoje. Eu falei, eu amo inglês. Eu falei, nossa, eu amo. E minha amiga falou assim, Bruno, eu acho que lá no Unimontes tem. Por que você não vai lá tentar? Vai lá, faz, aí vai ser de graça. Aí eu lembro que na mesma época eu gostava de nutrição. Aí eu falei, não, pera,
Eu quero fazer nutrição também, deixa eu ver aqui. Aí, não, mas nutrição só tinha em Paracatu. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Não tem como eu ir. Eu trabalho o dia todo, minha família não tem condição de bancar uma faculdade para mim fora e essas questões. Não, vamos ver o que tem aqui. O que tem aqui na é o quê? Direito, administração, educação física. Eu fui vendo as coisas que tinha e o que é que eu me interessava. Falei assim, vou tentar. Vou tentar o vestibular da Unimontes, quem sabe. Aí eu fui e fiz, passei, né? E na Unimontes tinha letras inglês, letras português e biologia, se eu não me engano. Aí eu fui e entrei em letras inglês, né? Falei, gostava, eu faço um curso de inglês ao mesmo tempo, né? Que eu não podia fazer... familiariza. Eu não podia fazer uma coisa só, né? Eu tinha que fazer mais de duas ao mesmo tempo. Aí Já era normal para você? Já era tranquilo. Aí eu saía do trabalho, ia para o curso de inglês e ia para a faculdade. Todos os dias era essa rotina loucura, né? E ao mesmo tempo fazendo academia, né? Porque eu não podia descuidar da saúde, dessas coisas. Beleza. Eu sempre fui assim, ligadona, 220, fazendo as coisas assim, ritmo alucinante. Acelerado. Normal, acelerado. Eu aprendi a controlar isso depois que fui mãe, né? Que não é por você, também é pelas dar uma filhas. freada. Beleza, entrei no curso de inglês na faculdade e no curso na época era FISC, né? Acho que nem tem mais FISC aqui. Gostava demais, eu adorava inglês, tudo... Eu escutava só música internacional, sempre, a vida inteira eu gosto muito, né, de música internacional. Ouço muito filme, série. Então, assim, eu estava habituada ali e gostava demais. Letras, aquele universo ali da arte, literatura e tal. Gostava. O que tem a ver com Tec Segurança do Trabalho? Seus gostos, sua personalidade. Nada. Ou seja, eu estava fazendo uma faculdade que não tinha nada a ver com o que eu fazia o Você dia pensava inteiro. um pouquinho nessa abertura de leque? Tipo, igual você não tinha achado seu propósito ainda, né? Você assim, olha, ok, tô crescendo, tô desenvolvendo aqui, mas e amanhã, né? Vai que... Enfim. Aí eu ficava o tempo todo assim, gente, mas e aí? O que eu vou fazer? É bacana, assim, ouvindo, vamos abrir mais um parênteses aqui, te chamar para essa reflexãozinha rápida, Bruna, porque é mais sobre a sua personalidade do que sobre a profissão em si. Hoje a gente vê, né, a Bruna, engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho, ok, né, mas e esse caminho até lá? Até será que sempre foi assim? Tipo, vai ser isso, pronto e acabou? Né? A gente poderia estar recebendo também uma autoridade de uma outra área sobre um determinado tema e estaria tudo bem, porque é a personalidade da Bruna. Né? Então, para a galera que acompanha, que às vezes está vivendo isso aí também, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, porque... Poxa, eu não me achei assim 100% ainda e tá errado isso, porque eu tô vendo a Bruna que já é profissional, assim. Exato. Você contar esse bastidor é muito importante, porque é um sentimento que a pessoa vive durante o processo também, né? Isso. Então é legal você relatar isso aí, legal demais. Isso surge em todo mundo, né? É muito comum a gente não saber se tá no caminho certo. Então eu vivi muito isso, porque eu fiquei muito dividida o tempo inteiro. A questão da parte das ciências humanas com as ciências exatas. Então, eu vivi muito isso. O dia inteiro eu falando de segurança do trabalho, exercendo segurança do trabalho. À noite eu fazia letras em inglês que não tinha nada a ver. A não ser a parte de ensinar, né? Porque no curso a gente aprende a dar aula, a gente aprende a ensinar, a passar conhecimento, né? O que é muito legal, porque nós vamos falar melhor sobre isso, mas... Um dos pontos mais interessantes que eu vejo do profissional, tanto técnico, engenheiro, né, na segurança do trabalho, é essa parte informativa muito forte. Né, de lidar com pessoas também e tudo. Então, no mínimo, a sua oratória também melhorou demais, né? A didática também. Então, acaba que tem muito a ver. Você vê dessa forma hoje? Assim? Sim, aí eu falo... quando eu estava no terceiro período do curso de letras em inglês, né, eram 4 anos, me bateu isso de novo, né? Gente, mas será... Por que eu estou fazendo esse curso? Não está agregando o meu trabalho. Aí eu falo para mim que o curso foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu sempre fui muito controladora, eu sempre fui muito, assim, só vai dar certo se eu fizer. Muito centralizadora. Centralizadora mesmo. E aí eu aprendi a delegar funções, eu aprendi a lidar com pessoas, né? Por eu ser muito centralizadora e achar que só o meu jeito estava certo, então, às vezes... Eu não deixava as outras pessoas mostrar que também poderia fazer de outra forma. Deixa de otimizar seu tempo. E ter um resultado bom. Então, eu comecei a
aprender a lidar com pessoas. Eu falo que o curso de letras foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi a ser mais humana, mais humilde, aprender a ensinar e aprender ensinando, né? Eu tive estágios, né? Então eu dei aula para criança, eu dei aula para ensino médio, tudo ao mesmo tempo. Eu continuei trabalhando, eu nunca saí do meu emprego lá de técnico de segurança do trabalho. E aí eu tinha que fazer o estágio. Várias outras experiências ali legais. Aí eu fazia o estágio, dava uma aula de manhã, aula de inglês para criança, eu adorava aquilo ali. Só que quando eu tive esse contato de dar aula, eu lembro quando eu finalizei, igual eu falei no início, eu nunca parei um curso, eu nunca interrompi, né? Então eu falei assim, começou e até o fim. Não tem problema, eu vou terminar, depois eu faço outro. A minha ideia era essa, eu vou terminar, depois eu faço outro, não tem problema não. Porque você também dá aquele sentimento, né? Pra quem é assim que você tá comentando que é. Mas se quiser parar também, para. Eu falo assim, gente, por que eu não parei, né? Mas eu falei assim, não, mas espera, foi uma experiência tão importante na minha vida, eu conheci pessoas tão maravilhosas. Mas é a disciplina também, né? Igual você falou, você já tinha ia estudando, você já tinha uma rotina dessa. Isso. Né? Então, poxa, aí eu vou terminar essa história contando que eu não concluí, então deve incomodar bastante, né? Então, poxa, vamos fazer isso lá. Aí eu fui e formei, né? Aí, isso foi em 2013, eu terminei o curso. Aí em 2014 eu já estava com a cabeça aberta, eu vou começar outro. Não sei o que, mas eu vou. Tinha aquele receio da engenharia ainda, né? Falei assim, mas e aí? Eu vou continuar... Eu lembro que eu fiz até um post, tem até um post no Instagram falando, e aí? Bateu aquela, quem me conhece sabe. Eu vou para a área de vez da segurança do trabalho ou eu saio e vou dar aula, viro professora, né? Aí, falou assim, o que você gosta? Eu falei, gente, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar conhecimento, eu gosto de... Você faz isso no seu trabalho? Eu faço. Eu falei, não, então peraí. Já está acontecendo. Já está acontecendo, então eu vou ter que me profissionalizar nessa área. Aí, nessa época de 2014, eu peguei e fiz a pós em docência, né? Que era para poder dar aula em faculdade. E, ao mesmo tempo, fiz a pós em engenharia de segurança. Eu fiz o caminho inverso, né? Todo mundo primeiro faz engenharia e depois faz engenharia de segurança. Até fiquei com medo. Falei assim, esse povo não vai me aceitar, né? Porque, no mínimo, para você fazer uma pós em engenharia de segurança, tem que ser engenheiro. Tem que ser engenheiro. Aí eu liguei lá na faculdade lá e falei, olha, eu vou fazer, mas eu quero fazer logo a pós. Porque eu já tenho um curso superior. Vocês podem me aceitar? Falei, pode, só que você não vai poder... assinar, você não vai ter CREA, você vai ter só o certificado como especialista. Não tem problema. Quero fazer. Beleza. Peguei e fiz essas duas pós nesse ano de 2014, até mesmo para me ter certeza qual curso que eu ia iniciar. Sim. Aí, quando eu finalizei, eu falei, não, a hora é agora. Em 2014 mesmo, eu já fechei o diagnóstico, né? Falei, não, vamos fazer a tal da engenharia, que Deus me ajude. Já estou no caminho mesmo, já uni as duas coisas, eu vou ter que fazer mesmo. Então, já em 2014, aí eu pensei qual que eu iria fazer, né? Eu gosto muito da área ambiental. Falei, não, vou fazer engenharia ambiental, tem semipresencial, né? O que eu quero é validar meu diploma e bola para frente, né? Aí eu peguei e fiz também o vestibular na UFVJM, que já estava funcionando aqui, o UNAI, a federal. E fiz as duas de Brasília, o NIUB e a Cruzeiro do Sul, que foi a que eu escolhi no final. Sim. Passei na UFVJM em 6º lugar, fui muito bem, era engenharia agrícola. Sempre estudiosa também. Eu gostei demais, eu queria muito ter feito lá. Eu fiz o INESC também, eu passei no INESC também para engenharia civil, mas aí era o medo que eu tinha da matemática, cálculo, aí eu falei, nossa, civil tem naquela altura ainda estava alto, né? Medo ainda. Tava. Eu falei, não, eu já tinha posto na cabeça que eu ia entrar, mas é que eu ia precisar de aula particular para me ensinar. Olha pra você ver, o medo da nem pessoa. Tinha visto ainda se precisava, mas já tava com medo. Isso. Que bobeira. Aí, não, mas é isso, é melhor você, né, ter excesso de capacitação do que não ter, ué. E aí depois vai ver se precisa ou não, né? Porque não precisar... Gente, aí eu lembro que eu fiquei muito tentada de fazer a federal, né? Que eu queria muito entrar na UFJM. E aí... Só que aí, na hora que eu vi que a grade era integral. E aí, como é que faz? Eu tenho que sair do emprego e como que eu vou me manter? Aí aquela dúvida pairou na minha cabeça, né? Aí eu bati assim, pensei, falei assim, gente, mas o que eu preciso
é ter o curso, é ter o diploma para poder validar a minha pós e virar engenheiro de segurança. É só isso, é só o CREA. Quer saber? Foi a primeira vez, eu falo assim, que eu fiz um curso bem tranquila, relax, que eu fiz esse curso de engenharia ambiental. Complementava uma série de coisas que já estava acontecendo. Foi tranquilo, foi semipresencial, eu ia lá, fazia trabalho, fazia prova. Foi um desafio muito grande. Veio o tal dos cálculos. Como é que você lidou com eles, Bruna? Aí veio mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos. Quando eu pensava que os cálculos eram ruins, veio bioquímica, veio... Não, veio... Como é que você lidou com isso quando veio mesmo assim? Parei os cálculos. Foi muito difícil mesmo? Foi, eu tive que fazer... Teve essa dificuldade toda mesmo? Eu tive que fazer aula particular, né? Eu chamei um rapaz para me dar aula particular, aula de reforço, para me entender a fazer os cálculos, fazer a tal da mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos. Não, gente... Aí, quando eu achava que o cálculo era muito difícil, veio as tal das químicas, fazer conta com letra. Eu falei, que é isso? Quem que inventou um isso, negócio desse? Pra que eu vou usar isso? Aí, foi assim, foi muito esforço. Eu tive que ter muito esforço, porque por ser semipresencial, você não tinha aquela aula ali todo dia com o professor te martelando ali na sua cabeça. Nem aquela troca de conhecimento também. Nem a troca. Aí a gente fez um grupo, né, dos colegas da turma. A gente tem esse grupo até hoje, Máfia da Engenharia. Tá aí. Legal, Máfia da Engenharia. Isso, Máfia da Engenharia. A gente tá aí, tem gente do Brasil inteiro, tem gente lá no Sul, tem gente em São Paulo. Da mesma turma que mudaram para vários locais? Da mesma turma da Engenharia Ambiental da Cruzeiro do Sul. Né? Só que aí tinha gente em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Teve um colega meu que mudou para Portugal. Então, assim, foi bem bacana. Foi uma troca muito boa, muito interessante. E a gente está aí firme até hoje. A gente troca conteúdo diariamente, conversa e somos bem unidos, também, né? Um grupo de estudo bem unido. Aí eu fiz, né, o curso de Engenharia Ambiental. Fiz o estágio com o pessoal da IGRA, desenvolvemos uns projetos lá no SAI, naquela aumento na captação de água que duplicou, né? Fez parte ali. Isso, na parte de bombas lá, de energia sustentável. É um tipo de bomba que ela gasta bem menos energia do que tinha antes. Não, é um trabalho bem interessante. Hoje eu faço alguns projetos na área ambiental, mas meu foco é a segurança do trabalho. Eu lembro que foi assim, uma vitória muito grande para mim, porque eu tinha aquela trava, né, aquele medo, e eu era pessoa de humanas nas ciências exatas. Quietinha ali, aí, não querendo sobrar muita conta para você, mas estava lá. Formar palavra, formar frase, não era para fazer conta. E eu falo que foi uma vitória. Eu sou muito grata, muito feliz por ter vencido esse desafio. E durante essa caminhada de fazer esse curso, eu tive 2 gestações. Então, assim... É isso que eu estou fazendo umas contas de cabeça aqui também, né? A idade das filhas ali, com todo esse percurso ali, que não tem tanto tempo assim. Isso. Eu me casei em 2014, logo que eu formei de letras em inglês, né? Porque eu sempre tinha isso, né? Eu só vou casar depois que eu formar, depois que eu tiver uma profissão. Sempre, você, assim... Claro que vai construindo isso ainda dia a dia, né, Bruna? Mas você sempre demonstra, pelo que você está falando, essa mulher empoderada mesmo, né? Porque correr atrás das suas coisas, estudar, ter uma rotina corrida, acelerada, extensa, louca, né? Igual você falou ali, desde sempre, porque tipo, você termina um, vai pro outro. Isso, né? Desde sempre. E aí você contando aqui, que é onde eu estava curioso também, que você já está falando do seu casamento e gestação. Isso. Então, na verdade, nunca parou. Isso aí agregou a mais ainda para a rotina. Talvez te dê uma paciênciazinha a mais. Eu falei assim, para você não foi, né, uma pausa, nada, né? Realmente foi tipo, igual nesse período mesmo, eu pensei assim, desistir não foi 1 e 2 vezes, não, foi milhões. E eu tinha muitas desculpas, né, para fazer aquilo e ficar bem, né? Ficar cômodo. Mas aquela coisa... Eu nunca não terminei alguma coisa. Eu sempre termino as coisas que eu começo. Então, aquilo ali era aquela chama que me mantinha de pé. Eu falei, não, eu quero. É aquilo que eu quero. É aquele desafio que eu quero cumprir. Então, assim, vai sem dar conta, vai, faz seu máximo. Foi nesse momento que eu aprendi, tipo, que não precisa ser perfeito. Precisa ser feito. Então, eu aprendi. Isso foi o que mais me...
segurou a ser uma pessoa que, calma, não precisa ser no seu tempo. Vai ser no tempo que der certo. Vai ser no tempo que você conseguir, né? Eu parei não existe um tempo ideal, né? Isso. O tempo que vai ser feito. Aí eu fui, engravidei em 2018, foi um caminho bem longo, né? Quando a gente decidiu, não, vamos ter filhos, vamos. A gente pensou, não, vai decidir hoje, depois de amanhã engravida e pronto, né? Já tá tudo nos esquemas. Não. A gente teve uma dificuldade muito grande, foi 2 anos e meio, né? De tentativas, exames, tratamento para descobrir por que não está acontecendo, né? E tal. Foi muito desgastante, muito sofrido. A gente teve uma forcinha de Deus, de Maria, a mão de Maria ia abençoando. Tivemos uma anunciadora disso, né? Que foi a Jaqueline, pessoa importantíssima na minha vida. Nem Fica sei à vontade, viu, Bruno, para comentar sobre esse tema aí, nem porque sei é muito legal. A gente aborda esse assunto, porque, assim, Não, com certeza. É muito, assim, pessoal e emocionante. E eu nunca explanei isso, assim, só para algumas pessoas, quem me conhece, né, quem está mais perto. Mas quantas pessoas podem ter vivido ou estar vivendo, isso? Né? É muito importante. Né? A gente... Eu não vou expor o dia da gravação aqui, mas a gente vem de período da área da saúde, que é abordado diversos temas também, né? É muito importante a gente falar sobre isso aí, ainda mais do lado da experiência de quem viveu também. A gente tem conversado muito com muita gente bacana aqui, né? A sua colega da área de profissão também, a Alane, comentou com a gente aqui sobre um período da vida dela. Enfim, muitas experiências boas. Assim, foi um período bem difícil, porque a gente queria muito e... foi, assim, tentativas e até que teve um dos exames que tirou a gente totalmente e falou assim, não, vocês não vão conseguir. Isso os médicos aqui de Unai, né, falando. Aí a gente foi eu lembro que a que mais colocou esperanças na gente foi a doutora Marina Chediak. Marina. Doutora Marina. Doutora Marina foi a nossa amiga e esteve presente nesses momentos de muita dor, né, de sofrimento. Ela tratou a gente, né, tratou a questão hormonal, que às vezes poderia ser ansiedade, tal. Deixou a gente ali mais calmo, amparado, assistido, né? Aí depois que a gente começou a fazer o tratamento com ela, foi mais ou menos uns 6 meses para saber se ia dar certo ou não, que é aqueles 6 meses assistido que a gente fala, né? Sim. Fiz um monte de ultrassom seriado, exames, etc. Tomamos remédio e tudo, né? Aí foi em dezembro de 2017, os exames que estavam assim, saindo muito bem, veio um exame muito ruim. Então, assim, ela pegou e sentou a gente lá e falou, olha, com esse exame aqui, pode ser que naturalmente não consiga. Vou ser bem sincera com vocês e vou estar fazendo pedido para vocês irem numa clínica em Brasília, especialista em fecundação, né? Aí, essas clínicas aqui que eu conheço, você vai lá, agenda, marca. Eu falei, não, beleza. Aí a gente já meio que deu aquela baqueada. Falei assim, se a gente quer mesmo, a gente vai ter que ir, né? Fazer inseminação, fertilização in vitro, né? Fazer o que tem que ser feito, no caso. Aí eu peguei e marquei. Isso foi no finalzinho de 2017, em dezembro. Aí eu peguei e marquei lá na clínica em janeiro para poder fazer essa consulta, né? Saber qual que era conhecer certinho. Como que era feito, o que tinha que fazer, né? E eu lembro que eu fiquei muito baqueada, porque para fazer esse tratamento teria que tomar muitas injeções de hormônio, e aí engorda muito, deforma a mulher praticamente. Então eu falei, gente, eu não queria aquilo, eu não queria. E sempre orando, sempre pedindo, sempre... E aí é que entra a Jaqueline. Jaqueline sempre estava lá do meu lado. Jaqueline trabalha com a gente. E eu lembro que a gente não era tão próxima. E ela, eu vou orar por você. Ela é uma pessoa muito iluminada, de fé. Tem uma história incrível. Vocês deviam conhecer ela. Quem sabe ela não dá um pulinho aqui. Jaqueline, vou convidar você para vir no podcast, contar a sua história e a minha junto.
Isso. De repente eu vi vocês duas, né? Porque... Você já tá falando dela, quem sabe você traz ela. Ela falou que quer dar meu testemunho, né? Que quer... Porque ela foi muito importante nessa caminhada aí. Ela começou a orar muito por mim, pedir e tal. Aí ela foi naqueles... Eu acho que é 24 horas de oração. É um evento que tem em Curitiba. Aí ela foi e ela rezou muito, pediu. Aí diz ela que na hora que ela estava pedindo por mim, ela viu uma luz muito forte e a mão dela queimou, assim. Caramba. E ela queimou o corpo todinho. Ela falou que recebeu a graça ali naquele momento. Aí, ela sentiu você a coisa boa. Quando ela chegou no escritório, que ela me abraçou, a gente chorou tanto e arrepiava tanto que ela falou assim, Bruna, eu te passei a graça. Nós duas. Ela tem certeza que eu te passei a graça. E ela chorava, e ela arrepiava, e eu chorava. Você estava no processo ali, mas até então nenhuma novidade. Não. Eu já estava descrente, na verdade. Até foi dos mais engraçados que a gente tinha ido numa missa daquelas... Missa da cura, que tem no santuário. Que tem... Eu não lembro quem que era o padre. Eu acho que era o padre Vanilson. Eu não lembro. Eu vou estar mentindo se eu falar que eu vou na igreja todo domingo, eu não vou. Eu tenho um canal, assim, bem direto com Jesus, com Deus. Eu converso muito. Eu tenho muita padrão, fé. Né? É muito particular também. Eu sou católica, eu tenho muita fé. Mas eu não vou estar mentindo se eu falar que vou direto na igreja, que eu conheço os padres. Não conheço. Conheço alguns e sigo algumas coisas da Canção Nova. Mas, assim, não sou aquela católica fervorosa que vive dentro da igreja. Não sou. Mas eu tenho muita fé e, assim, eu tenho um amor e uma adoração muito grande por Maria, por Jesus, por Deus. E eu acho que eu fui abençoada com a graça deles, né? Não, é um fato, né? Hoje é um fato. Aí, nessa missa da cura lá, que a gente foi, e eu pedi muito, e na hora que ele falou, né? Agora, quem deseja ter filhos, né? Quem deseja engravidar, vou convidar para ficar de pé. E aí, a gente ficou de pé. E uma mulher que estava do meu lado, ela segurou na minha mão e na hora que ele terminou lá de pedir a oração, ela pôs um embrulhozinho assim de crochê com as bolinhas rosa, pôs na minha mão e falou assim, esse presentinho aqui você vai dar para sua primeira filha. Aí eu quase desmoronei, né? Eu falei, como assim? Você não conhecia ela? Não, nunca tinha visto na vida. Você vai dar para sua primeira filha. Falei, na hora que eu abri o Como que explica isso, né? Pessoas que não conhecem ela, tá ali do seu lado, te entrega. Caramba, foi muito legal. Doido. E no que o padre falou lá, que seria, em menos de um ano, iria acontecer esses milagres de quem estava pedindo nesse dia, né? Aí, na hora que eu abri o embrulhozinho, era um tercinho de continhas rosa. Gente, coisa mais linda. Aí, com certeza está muito bem guardadinho. Tá lá, participou do ensaio da gestação, de tudo, tá lá bonitinho. E aí, em janeiro, a gente foi passar o Réveillon lá em Brasília, naqueles nossa praia, né? Na praia. Na praia, Aí, era dia 31. Eu não esqueço porque foi um dia marcante, porque eu menstruei nesse dia, né? Aí eu falei, que beleza, hein? Obrigada. Pensei que eu já estava grávida, não tô, né? Ainda não. Fiquei chateada, né? Aí foi a deixa, né, para já marcar a consulta. Porque para fazer a consulta lá, tinha que levar um exame que, para fazer esse exame, você não pode estar grávida de jeito nenhum. Que ele é um exame que faz contraste no útero e era bem perigoso. Se tiver grávida, aborto, né? Mata a criança. Aí, se eu menstruei, então eu já posso marcar o exame. Porque você menstrua, vai, marca o exame e nesse período não pode ter relação, porque não pode estar grávida. Que tu entra no processo do exame. Isso. Aí eu marquei... Não foi uma menstruação normal, que seria, né? Normalmente. Provavelmente foi o período que eu engravidei. Aí no dia que eu ia fazer o exame, um dia antes, peguei a autorização na Unimed, tudo aquela coisa, né? Aí veio uma voz assim em mim e falou assim... Não faz. Faz um teste de gravidez antes, pra ter certeza. No meio, assim, você... Eu tava lá no escritório. Aí no outro dia seria o exame, 9 horas da manhã. Aí eu falei assim... eu vou fazer. Gente, vou fazer um teste de gravidez? Só pra fazer mesmo, saber se tá tudo bem, né? Não vou estar grávida mesmo, menstruei esse dia. Aí eu fiz o teste lá no escritório, dentro do banheiro. Na hora que deu positivo.
Caramba, Bruna. Foi todo mundo lá dentro do falando, banheiro. tô arrepiando aqui. Eu sentei assim, quase que eu sentei no chão, quase que eu caí, todo mundo chorando, eu chorando. Falei, não tem condição. Gente, olha aqui pra mim. Me ajuda a conferir de novo. Eu tô ficando louca, não. Será? Não, vamos fazer o exame de sangue agora. Vou fazer o exame de sangue agora. Aí foi até a Alane que me levou no laboratório. E deu positivo. Que e coisa tá lá. Não, você sai daqui hoje sem contar essa história pra nós. Tem a parte 2 ainda. Isso, não, vamos. Já Tem a parte 2. coloca na legenda aqui parte 1, bom demais. Parte 1. E tá lá, a princesinha Alice, 4 anos. Nasceu em setembro. Alice. Alice. Bonito. É nosso presentinho de Deus aí. Primeiro presentinho enviado, anunciado pela Jaqueline. Por Maria, por Jaqueline. E muito amada. Muito amada e com um pedacinho da doutora Marina, que foi muito, muito prestativa nesse período aí de angústia, né? Aí foi que a gente aprende, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus e é o tempo dele que é o certo, né? Às vezes os sinais, né? Igual você falou, e eu vi os sinais. Isso. Porque gente, foi pela muito lógica, incrível. Até nos dias que você está falando, que você chegou a menstruar, pela lógica, não era. Na verdade, era... que tem lógica, na verdade, né? Era aquela anitação, né? Que dá um sangramento pequenininho, tal. Então, assim, gente, foi muito incrível. Foi Deus mesmo. Eu não tenho outra explicação. Com certeza do que você foi de falado. Deus. E aí, tá. Depois tivemos a Alice, e isso já foi a primeira gestação, já estava na faculdade, né? Já foi um período, assim, bem atribulado. Isso aí é todo... lá os bastidores. Isso é um bastidor de uma rotina extensa, bem louca. Dona de casa, empreendedora. Como se diz, a cabeça, né? Haja cabeça boa também para poder lidar com tudo isso aí. Mas vem do preparo, né, Bruna? Porque desde cedo... estudando, trabalhando, uma cultura dentro de casa, né? Com as suas mães te auxiliando ali, te colocando no caminho certo também. É mais fácil essa questão cultural, né? Quando você já meio que enraizou para você, para poder lidar com tanta coisa. E assim, por eu não ter tido pai, não ter tido aquela presença masculina dentro de casa, às vezes a gente era muito criticada, né? Criada só por mulheres, numa sociedade que era antigamente mais tradicional, né? Então, eu sofri um pouco de preconceito quando eu era mais nova, né? Às vezes, até na questão dos namorados, né? Quando... você não tem pai? Você é criada só por mulher? Nossa, tipo assim, já ficava... Mas mesmo assim, preconceito disso? Preconceito mesmo de... por minha mãe, minha tia, minha madrinha não ter casado, né? Ter constituído família... Aquelas coisas de tradicionalismo, né? Sim, e tem um modelo assim, e qualquer coisinha fora, tá? Eu sempre tive muita dificuldade de levar um relacionamento pra frente, porque eu tinha essa trava dentro de mim também, né? Que você acabava absorvendo um pouco disso, isso, além de, né, sofrer com isso, eu meio que... E o que eu entendi? Que como eu não tive essa presença, aquilo me forçava a ser mais dura comigo, mais masculina, mais... querer, assim, vencer. De complementar ela com algo a mais. Se profissionalizar, de vencer, de ser eu, né? Eu não tive um pai me amparando atrás disso, né? A gente vê que, às vezes, Hoje eu entendo muito disso, que a gente tem a parte das mulheres... Tem hora que a mulher está muito masculinizada e, às vezes, tem dificuldade de entrar em relacionamentos. Por isso. Por ser tão independente, para não deixar... a outra pessoa comandar, né? Então, é um desafio mesmo para relacionamentos. Sim. Hoje em dia eu tenho visto mais e mais exemplos disso, cada vez... E você se torna uma pessoa forte, né? Por natureza. Isso. Então, isso repele a quem não é, né? Também, isso aí tem esse lado. Isso assusta. Eu vejo muito que eu tenho muitas amigas que vivem isso, é independente, profissional, muito inteligente, e estão sozinhas. Por quê? Porque tem essa dificuldade de encontrar alguém que aceite, né? Essa nova cara, nova roupagem da mulher. Ou mesmo que seja forte, que também corra atrás das suas próprias coisas. Porque não vai dar certo. Pode ser um relacionamento mais curto, mas pensar a médio e longo prazo é difícil. Não é taxar alguma coisa também, que sou eu para taxar alguma coisa, né? Não vai dar certo. Mas é mais difícil.
Sim, né? a gente Porque tem que é ter personalidade, uma personalidade forte com uma que não é, ou vai ajudar demais de puxar né, e andar junto, ou se a pessoa também não quiser, não vai ser assim, porque é uma formação, igual a sua foi, né? Exatamente. E aí, na questão dos relacionamentos, durava pouco, e aí a gente tinha meio que aquela trava. E só, olha, não sei se pode falar isso, mas tinha aquela coisa de... Diga lá. Maldição que acontece de família, de quebra de maldição, essas coisas. Você já ouviu falar disso? Sim, sim. Aí tinha meio que essa lenda na minha família que Sim. as mulheres da minha avó não seriam felizes em casamento. Aí a gente meio que falava, não, esse trem passou por gerações e eu nunca vou casar. Aí não sei quando era uma... Tá aqui essa maldição, inferno, essa maldição. Vou ter que quebrar essa garagem, essa maldição. Tem que ver o que eu vou fazer aqui com esse trem, pra eu chutar ele pra lá. Eu não quero essa maldição pra mim, não, ó. Desgrama. Aí ficava naquela, né? Minha mãe não casou, minha tia não casou, minha madrinha não casou, minha outra tia não casou. Aí, porque desgrama, pegou mesmo. Coitada da sua avó. A minha avó pegou e... Essa maldição pegou mesmo. Aí, eu lembro que quando eu casei, né? Quando eu conheci o Rodrigo, e foi, assim, muito engraçado, porque quem me apresentou ele foi a mãe dele. A mãe dele meio que fez o filme todinho dele pra mim. Fui com a minha tia comprar uma torta lá na casa. Apresentar aqui minha nora. Fui com a minha tia comprar a torta. Não sei se você conhece Dona Wanda, que fazia bolo antigamente. De nome não sei se entra nesse assunto ou não. Aí eu lembro que ela fez o filme dele todinho. Eu nunca tinha visto ele na vida. Aí ela falou que estava muito feliz, que ele tinha voltado a morar com ela, que ele morava em Buritis, que ele tinha passado um concurso e tal. Aí na hora que ele passou, estava todo sujo, que ele tinha andado de moto, fazia trilha. Tava todo sujo de barro, aí ele passou. Aí ela, vem cá, Rodrigo, vem cá conhecer a Bruna, a sobrinha da Fatinha. Aí eu, vem cá. Aí ela ele pegou na minha mão assim, né? 2 metros de altura quase, pegou na minha mão. Aí eu, olha, gostei. Eu já ouvi falar, agora... Interessei. Aí ele entrou pra dentro, nunca mais apareceu lá fora. Eu falei, mas que desgrama. Nem me deu moral. Falei, podia ter batido um papo aqui, né? Aí na hora que eu saí lá de dentro da casa dela, eu entrei dentro do carro. Aí eu virei pra minha tia e falei assim, gostei, vou casar com ele. Aí ela... O que você tá falando, menina? O que você tá falando? Mas falou mesmo, assim? Falei. Minha tia tá de prova. Tia Fatinha, sabe? Vou casar com ele. Aí ela falou assim... Ele não sabe ainda, mas... Quem? O que você tá falando? Rodrigo, gostei. A mãe dele fez um filme bacana. Vou casar com ele, você vai ver. Aí ela... bom. Ai. Te entendendo, não. Pra ela, do nada, né? Aí já cheguei em casa, eu falei assim, vou caçar ele no Orkut. Orkut, quem lembra? Vai lá, bem anos 90. Orkut é, como diz, o relacionamento desse período. Não, mas não tem tanto tempo, não. Tem não, Vamos defender o nosso Orkut aqui 2011, também, com muito carinho. 2010, bobeira, 2010, Orkut e MSN. Então, mas de 2012, fortíssimo ainda. Verdade. Eu fui, adicionei ele no Orkut, aí dei uma olhada, né? Falei assim, gente, e se ele tiver namorado? Não, e agora? Deixa eu ver que as comunidades que ele... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu peguei e falei, vou adicionar, tô nem aí. Peguei, adicionei, escrevi lá, te adicionei aqui, espero que não tenha problemas. Depois aí, te mando um depoimento. Falei, vai lá, né? Topo, né? Eu tô no topo aqui. Aí ele pegou e respondeu, não tem problema nenhum, me adiciona no MSN. Aí a gente conversou um tempão no MSN, antes de marcar de encontrar mesmo. Aí, no encontro foi até um dos mais engraçados, porque eu nunca tinha chamado, assim, namorados, coisas assim, pra ir lá em casa. Porque eu tinha aquela trava, né? Não, pra ir lá em casa tem que ser uma coisa então, um negócio que realmente... Mas você já tinha decidido casar, então de boa. Aí eu falei, não, ele é o que eu escolhi, então beleza, ele vai lá em casa. No primeiro dia, primeiro encontro, não, vai lá em casa. Você vai entrar, hoje eu tava de férias, foi em janeiro, né? Eu fiz uma batata recheada, eu falei, não... Fiz uma batata recheada ali, pensei comigo, já compro. Já vou armar tudo aqui, pelo estômago, já tem a ficha, gostei, aqui, conheci pessoalmente. Já entra aqui, já vê minhas mães logo de cara, né? Já vê que a parada aqui é diferente. Né? E minha madrinha é general, né? Já armou a arapuca. Eu sempre fui muito presa, né? Porque minha madrinha, ela era muito sistemática. Porque ela tinha aquela, né? Como era só mulher, então ela ficava morrendo de medo da gente...
da gente não perder aquela questão do valor, né? Uhum. Como não tem um pai para estar ali falando, para botar medo, né? Não, ninguém filho, ninguém tasca. Uhum. Então, ela fez esse papel de pai, de linha dura, de general, sargento. Então, assim, eu sempre fui muito presa, ela não deixava eu sair muito. O que eu ia muito era a exposição, que era perto da minha casa. E lá da minha casa dava para escutar. Acabou o show, você vem embora. Acabou o show, você vem embora. Ixi, dava então, pra escutar acabava dali. O show, ela escutava, já vem embora agora, senão eu vou te buscar. Aí falava, puta que pariu, se ela vem aqui, vergonha que eu vou passar. Né? É melhor eu ir. Acabava o show, já... Tinha dia, gente, que passava apertada, porque tinha que ir embora, às vezes, sozinha, né? Porque a maioria ficava até 5 horas da manhã. E a Bruna estava indo embora lá, antes de 2, meia-noite, já estava cascando fora, que senão Dona Maria Augusta ia lá me bater. Então, às vezes, passava até risco, né? Que vinha embora sozinha, a pé e... Nossa, ela era brava. Mas hoje eu sou muito grata. Mas você sabe hoje o porquê. Hoje eu sou muito grata, porque eu tenho essa questão dos valores, né? De ter valor mesmo, se dar o valor e não deixar perder isso por... Tá ficando escasso hoje, né, Bruno? Exato. Você vê, olhar para trás assim, pensar, relembrar, a influência que teve e tem, né, na sua personalidade, exato, que você com certeza leva lá para suas filhas. Então, é tão importante, né? E hoje eu fico tão feliz quando eu vejo o amor que ela tem pelo pai, sabe? Uhum. Aí teve um dia que eu até estava muito emotivo, porque isso foi uma dor muito grande na minha infância. Eu aprendi isso depois, né? Na época eu não sabia tanto. Porque eu nunca tive pai. Então, assim, o dia dos pais era muito triste para mim. Dia de ter coisa de família era muito triste para mim. Às vezes eu sofria preconceito. Você não tem pai? Mas por quê? Seu pai morreu? Falei, não, eu não conheci. Uai, então pode ser qualquer um que você vê na rua? Eu escutava cada coisa, assim. Você acredita que eu escutava isso? Aí, nossa, gente, eu lembro que eu ficava muito mal. Porque eles falavam assim, lá, ó, aquele cara ali passando de bicicleta, pode ser seu pai, você não sabe quem é. Você acredita que tem condições de... Acredito demais. Mas assim... Gente, eu lembro que tinha dia que eu vinha, principalmente na época de Dia dos Pais, essas coisas assim, eu ficava muito chorosa, mas assim, ao mesmo tempo eu não demonstrava isso, porque eu era muito grata. Eu não tenho pai, mas eu tenho 3 mães. Eu falava assim, eu não tenho pai, mas eu tenho 3 mães. Aí, você tem 3 mães? Ninguém tem, só eu tenho. Era seu escudo. Elas iam, né, e faziam esse papel para mim. Então, eu vejo, no que eu vejo hoje, o amor que minhas filhas têm com o pai delas, né? Aí, às vezes, me vem essa falta, né? Tipo, nossa, será se ia ser assim? Como é que ia ser? E por eu ter perdido a minha madrinha, que fez esse papel de pai para mim, na época eu estava até gestante... Os últimos momentos dela foi comigo. É uma dor muito grande que eu carrego. Mas que te faz mais forte, né, Bruna? Tudo isso só acaba que fortalece demais. O mais legal de ter você aqui hoje, né, da gente trazer a Bruna, trazer uma autoridade como a pessoa que é muitas das vezes conhecida, até pelo trabalho que você faz nas redes sociais, né, Bruna? Pela sua competência, pelo seu trabalho e tudo mais. É a grande mensagem que a gente tem um ser humano por trás de tudo isso. Então, aí eu vou até falar um pouquinho da nossa missão aqui como veículo de comunicação no podcast, que é justamente quebrar essa imagem, ou até essa pré-definição, ou mesmo pré-conceito, né? Pré-conceito, né? Exatamente. Que as pessoas têm e criam sobre uma outra pessoa, sobre determinada pessoa e tudo mais. Então, assim, não tem como não terminamos nosso podcast, mas te agradecer demais por você se permitir abrir sobre a pessoa Bruna aqui para nós, certo? São pontos que você está abordando aqui sobre a sua história e sobre a sua vida, que eu tenho certeza que muita gente não esperava no podcast, no assunto aqui nosso, e que faz total sentido, muito mais do que se a gente falar sobre termos técnicos, sobre a área em si, certo? Porque aqui é um momento único, a gente está conseguindo fazer isso como um momento único. Eu te agradeço demais por isso. Né? Poxa, a gente está conseguindo uma missão do podcast aqui com você, incrível. Obrigado de coração por estar compartilhando isso com a gente. Eu que agradeço, assim. E eu acho que eu me senti tão bem aqui nessa sala, conversando com vocês, é um bate-papo tão tranquilo, tão enriquecedor, que assim, que eu senti vontade de expor, né,
essas mágoas, essas travas que às vezes a gente carrega, né? Não, mas você está falando de uma forma tão bacana que eu não estou sentindo como, né, uma mágoa, algo assim, não, porque... Né, superou, né? Mas é questão de realidade, superação mas mesmo. é superação isso. É a realidade superada, né? Porque hoje você... Tudo isso que às vezes foi um motivo que te tirou a confiança ou te abalou de alguma forma, não tem como eu não ter certeza, mesmo não conhecendo elas, que você não traz isso aí de uma forma fortalecedora demais para suas filhas, para sua família, né? Então, poxa, isso aí é enriquecedor demais. Nossa, muito... Você está falando aí, eu estou arrepiando aqui, eu estou sentindo assim, caramba, né? Lembrando, a gente aqui promove um bate-papo genuíno. Eu fiz uma reunião com você, Bruna, a gente falou disso aqui antes. Não, né? É isso aqui que é a nossa missão. Muito legal mesmo, Bruna. Estou muito feliz. Ai, que bom. Assim, é que sirva de exemplo mesmo, né? Para as pessoas que às vezes têm essas dificuldades, né? Tem esse medo de expor alguma coisa. A gente aprende com a dor, né? A gente aprende a ser forte lidando com essas dificuldades e trazendo soluções, né? Como que eu vou fazer para superar isso? Ficar remoendo então, assim, não resolve. Hoje eu vejo que eu quero passar muito isso para minhas filhas, né? Essa questão dos valores, do amor, né? Eu não tive uma família muito carinhosa. Elas eram muito carinhosas quando, às vezes, em momentos de festa, depois que bebe umas, aí vem cá, meu amor, aí tira um pouquinho do escuro ali, então, desarma um pouco. Desarma. Porque foram muito rígidas, né? Eu tive uma educação tinha muito que ser, rígida. né, Bruna? Hoje dá para perceber hoje que tinha que ser. Hoje eu entendo tanto por que elas eram tão rígidas assim. E agradeço muito. Porque fez eu ser a pessoa que eu sou hoje, né? Dar valor realmente aos princípios, né, de família. Independente de ser família tradicional ou não. Era a minha família, é a família que me criou. E é o que eu trago. Eu tento dar o máximo de exemplo para minhas filhas de força, de estudar, de ser alguém, se você não quiser estudar, não quiser faculdade, não tem problema, faz o que você gosta, né? Faz o que você ama, mas para não deixar se perder, né? Eu acho que hoje tá muito fácil, né? A informação é o tempo inteiro à disposição da gente, então a gente tem que estar sempre ali junto, né? Tendo sempre presença, né? Ser presença na vida das nossas pessoas, né, da nossa família, das pessoas que a gente ama. E hoje, cada vez mais, o tempo é uma coisa que a gente tem menos, né? Sim. Então, quando a gente disponibiliza um tempo, que seja um tempo de qualidade, que seja para estar junto mesmo, para ter momentos de felicidade. Legal. E eu tive uma infância feliz, né? Mesmo com essas dificuldades, a gente teve uma infância muito feliz, né? Daquela primaiada na rua, jogar bola, aquela coisa. Bom demais. Aí, nessa questão de... conheci o Rodrigo, realmente a gente já começou a namorar logo de cara e estamos juntos até hoje, né? Isso já faz aí 11 anos. 11 anos já. 11 anos que a gente está junto. Não é fácil, igual a gente tem que relevar muita coisa, né? Em todo relacionamento. Lembrando que são duas pessoas, cada pessoa com a sua dificuldade, com a sua história, com as suas experiências, com os seus medos. Cada uma carrega o seu, né? É preciso cada uma optar junto pela escolha de ser um só, né? Casando ali literalmente casando ali as diferenças, né? Para poder conseguir dar suporte pro outro. A gente sabe que lidar com pessoas é bem difícil. Isso é que diga. Estamos aí o tempo inteiro, né? Lidando com pessoas, com vidas. Mas fazer essa base dentro de casa ajuda muito, né? Isso. E eu falo que depois que eu fui mãe, a gente vira mãe de todo mundo. Isso aflorou muito a minha parte de segurança hoje no trabalho. Porque aflorou aquele sentimento de cuidar, né, de acolher, de ensinar, proteger, né? Então, acho que toda mãe é um pouco de segurança do trabalho, segurança de vida, qualidade. A gente está sempre preocupado. Sempre atento ali. Com não acontecer um acidente, o que é que fazer se acontecer um acidente. Eu falo que lá em casa, quando precisa, eu presto primeiros socorros, né? Que, quando acontece de cair, machucar, meu sangue sai de mim na hora. Eu viro outra pessoa, eu viro um profissional de primeiros socorros. E você já tem ali, querendo ou não, todo o know-how
você tem que estar alerta 24 horas por dia, ligada ali nessa desengasgar questão a criança, de segurança mesmo, né? O tempo inteiro. A gente é testado o tempo todo ali. O coração tem que estar em dia, senão vai embora. Aproveitando então, né, não tem como, talvez fique até redundante eu ficar te agradecendo aqui, né, pelo nosso bate-papo, pelo que você dispôs de abrir mesmo, né, a sua vida para nós aqui. Para mim está sendo enriquecedor demais, eu já estou doido para ver a edição desse material, que tenho certeza que vai ser para a galera também, tá? Daqui a pouco a gente faz alguma coisinha de spoiler aqui. Sobre hoje, vamos voltar um pouquinho nessa questão do mercado, né? Que eu sei que está acontecendo várias mudanças, Sim. Tem norma nova, né? Até fazer uma menção aqui à sua colega amiga, né? A Alane, que esteve aqui também, falou bastante sobre isso, e que são fatores positivos, né? Sim. Que estão acontecendo. Fala um pouquinho para nós, e a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua jornada. Sim. Mas hoje, aí eu vou te passar uma visão de alguém que te segue nas redes sociais, acompanha seu trabalho também, né? É um profissional super competente, consolidado no mercado, né? Até a gente sabe que isso não é uma regra, então não precisa sempre estar atualizando, mas a gente já descobriu também que falta de estudo não vai ser, né? Então, fala para nós um pouquinho desse cenário hoje atual. Certo. É igual você falando aí de estudar, a gente está o tempo inteiro buscando atualizações. A gente teve uma grande atualização nas normas trabalhistas, né, nas trabalhistas e previdenciárias, nas NRs, né, normas regulamentadoras, que são 37. Dessas 37, 27 passaram por alterações, né? Justamente trazendo aí essas questões do gerenciamento de riscos, teve a questão do e-social também, que aí agora a gente tem que estar bem alinhado nessas questões, bem atualizado. As normas estão mudando o tempo inteiro, então a gente precisa mesmo estar inserido nessa questão de estar sempre buscando atualizar e buscando passar esse conteúdo para os nossos clientes, né? Hoje a gente está aí inserido no ramo, principalmente a nossa gama de clientes maior é no agro, né? São a questão das fazendas, indústrias, mas a gente também atua em hospitais, farmácias, clínicas odontológicas, oficinas. Então, a nossa gama de trabalho e de observações que tem em cada área, né? Então, é bem particular de cada cliente que a gente tem. Então, deixa eu falar um negocinho aqui. Você falou mais no agro. Vamos falar sobre a sua atuação no agro também. Mas você falou hospitais e tal. Então, hoje você se tornou aquela profissional que a sua tia teve acesso a ela, né? Exato. E que inspirou você a estudar a área, né? Que esteja inspirando também outras pessoas. A gente estava ontem fazendo um trabalho exatamente de CIPAT, né? Que foi a atividade lá que era o que ela tinha me falado. Você gosta de treinamento? Então, ontem a gente estava exatamente no hospital fazendo um treinamento na CIPAT. E ela trabalha lá até hoje, né? Então, foi muito, muito interessante. Show. E legal. Ela faz parte da CIPAT. Falando isso aí, achei muito legal. Foi muito, muito interessante mesmo. E hoje a área de segurança do trabalho está muito quente, né? É o momento mesmo da gente buscar e fidelizar os clientes, fazer um trabalho bem feito, porque isso vai ser o diferencial, né? Com o advento do e-social, que é uma plataforma que unificou as bases do governo, né? Tanto na parte previdenciária, trabalhista, tributária. Então, hoje está tudo linkado. As informações que você insere aqui hoje de um trabalhador que você contratou, você já tem que inserir ali as informações de saúde, né, que são os atestados de saúde médico, já tem que inserir as condições de trabalho, que pode estar ali dando uma aposentadoria especial, né, você já tem que inserir junto essas informações, vai tudo para essa plataforma do e-social. Ela já entrou em vigor desde 2020. Em 2021, já praticamente todos os grupos, né, eram 4 grupos todos os grupos já estão obrigados a emitir esses eventos. Só que durante o período de 2020... O evento é tudo que acontece da vida do empregador? São os eventos dentro da plataforma. É um programa que você vai lá... Porque a gente fala em... tudo que é lançado. Tudo que é lançado. A gente fala em eventos porque... Aí tem as siglas, né? S2210 é o evento da CAT, que é o... Comunicar de Assistente de Trabalho. Cada evento corresponde a uma atividade que é feita. Então, assim, em 2022, a gente teve
oportunidade de estar fazendo esse lançamento de dados sem notificação, sem multa, né? A partir de 2023 já vai ser multado, né? Já vai praticar aí as multas pelos eventos que não forem feitos ou que forem feitos com irregularidades. Obrigatório já é, mas vai doer no bolso a partir do ano que vem. Então, assim, a gente está vendo aí que teve uma crescente muito grande esse ano. Do ano passado para esse ano a gente já dobrou aí a nossa cartela de clientes. Então, a gente está trabalhando muito mesmo e buscando cada vez mais prestar um bom serviço, né? Amparar esses clientes, tanto na área trabalhista quanto previdenciárias e na parte jurídica também, né? E lembrando que a gente não está ali fazendo isso só para suprir a norma, a gente está cuidando de vidas, né? Quando acontece um acidente, é o ato mais grave na área da segurança do trabalho que a gente preza por não acontecer. Né? O nosso objetivo maior é prevenir acidentes, é a prevenção. Prevenir acidentes, prevenir doenças, fazer com que essas pessoas vão trabalhar e voltem para casa íntegras, né? Sãs famílias, exato. Né? Sua vida então, isso é igual eu citei para vocês que foi difícil, né, descobrir qual que era o meu propósito, qual que era a minha missão. Fiz vários cursos e nada a ver com a outra, até, não, minha missão é essa aqui. Minha missão é cuidar, é servir. Achou ela Isso. Na aplicação do trabalho seguro, que leva a pessoa em segurança para a família dela e tudo mais. Quando eu estou passando informação, quando eu estou cuidando, né, daquela pessoa, que eu estou instruindo ela não ter um acidente, ela não ter uma doença, elaborando projetos, né, que facilita a vida das pessoas, que modifica o ambiente de trabalho para melhor, para ter mais qualidade de vida. Eu vejo que é ali que eu me encontro, né? O meu propósito é esse. Quando você sentiu, assim, você é muito precisa com datas e coisas, né? Quando você consegue precisar, assim, mais ou menos, quando é que você sentiu isso? Trabalhando? Há quanto tempo que tem? Que eu me encontrei e falei assim, não, é isso e ponto. Acho que já tem uns 5 anos. Por que eu te fiz essa pergunta? Foi de uns 5 anos para cá. Porque fica nessa linha do tempo da formação maior da sua família, né? Então, a importância do empregado que chega em casa em segurança para poder ver a família, os filhos, né? Então, olha que legal o link, né? Talvez seja isso? Provavelmente. Olha só que legal. Que a partir do momento, a vida da gente vai moldando e o propósito meio que encontra também, né, no meio do caminho. Eu gosto de citar que a segurança do trabalho, ela me escolheu. Porque, assim, eu tive várias oportunidades de ter ido para outras áreas, ter trilhado outros caminhos, mas ali o do coração sempre falou mais alto. Foi o que me segurou e o que me segura até hoje. Então, ela me escolheu. Acho que ela não te escolheu, não. Ela te agarrou. Porque tinha várias brigando ali por você, mas ela te agarrou. Ela falou assim, não, essa aqui já é mais assim, comigo mesmo. É o que eu gosto, né? É o cuidar, é o passar conteúdo, é o servir. Eu ver que o meu trabalho fez a diferença ali naquele cliente. O que eu gosto mais, assim, que eu acho mais incrível, quando a gente tem uns clientes aí de mais de 5 anos, né, que a gente está ali prestando aquela consultoria, eu fico muito feliz quando eles conseguem uma certificação. Quando eu vejo que a área dele, que era pequenininha, tinha 5 funcionários, hoje ele tem 20, hoje ele tem 30, ele cresceu, ele tem 3 galpão de sementes. Então, aquilo ali, para mim, é muito gratificante, saber que eu fiz parte ali daquele desenvolvimento. Né? E saber que eles se importam com aquilo que a gente está passando, que eu preciso construir um galpão aqui. Como que tem que ser para ficar certinho com as normas? Já consulta antes. Então, hoje a cultura mudou, né? Hoje eles se preocupam de fazer certo. Antes. Né? Antes não tinha isso. Antes era tudo jogado. E a visão de colaborador também mudou, né? Eles têm uma cultura mais prevencionista e que isso influencia na qualidade de vida mesmo. Bruno, e aproveitando esse tópico ainda também do trabalho, e o agro hoje? Que, como você comentou, a maioria da sua atuação é no agronegócio, né? Tem diversos segmentos, mas a maioria no agronegócio. Sim. Conta para nós desse hoje também. Você comentou no início lá sobre você buscando seu espaço, com o seu próprio
sua própria competência, né? O pessoal foi buscando reconhecimento, você Sim. buscando e o pessoal também Exato. aderindo a ele. Você comentou já também que é muito importante sobre o seu próprio posicionamento, se dar ao respeito e Exato. aquela coisa. E como que está hoje, né? Hoje já está mais difundido, né? O pessoal muito mais preocupado. Conta para nós. Está acontecendo nesse cenário uma coisa muito importante e, assim, gratificante, gigantesco, assim, gratificante para a gente, principalmente para nós mulheres, porque a gente vê que cada vez mais a mulher está se sobressaindo no agro, né? Antes que era um cenário praticamente masculino, a gente vê que elas vêm enfrentando, né? E hoje quem toma conta das fazendas muitas vezes são as esposas, são as filhas, né? A gente tem atende as filhas do agro, tem um projeto maravilhoso lá em Paracatu. São um grupo de mulheres que são filhas, esposas, empreendedoras dentro dessa área, agrônomas que estão ali presentes nesse cenário. Então, eu vejo que hoje está bem mais assim, bem mais técnico, bem mais preciso, né, as informações, a produção em si. O agro está um mercado assim, muito aquecido, né, e tem buscado cada vez mais desenvolver e crescer cada vez mais, porque a gente precisa de alimento, a gente precisa de roupa, a gente precisa de... E tudo vem do agro, gente, tudo. Então, eu fico, assim, triste, às vezes, as pessoas, criticar, né, e tal. Gente, vem tudo de lá, tudo. Então, a gente depende dessa mão de obra, a gente depende dessas pessoas. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, em especial aos meus clientes que estão aí na lida todos os dias para estar fornecendo alimento, fortalecendo a economia do Brasil. E foi o que segurou a economia do Brasil, foi o agro, né? O agro não para. Sustenta o Brasil de todos os jeitos, né? Sustenta... Ainda mais nossa região, né? Que de Junaí também, não? O agro segue sustentando o Brasil e exportando, né? Igual eu falo, a gente tem vários clientes aí que são certificados, né, passam por certificações internacionais, justamente para estar exportando esses alimentos com qualidade, comprovando que aquelas pessoas lá naquele ambiente estão em condições seguras, em condições saudáveis, né? As certificações são principalmente voltadas nesse sentido. E se preocupando também com o meio ambiente, né? Criando aí tecnologias limpas, né? Energia limpa, energia sustentável. Energia solar hoje está muito nas fazendas, a maioria. Isso. A maioria das fazendas hoje tem. E um projeto interessante até que está acontecendo, já está acontecendo, aquelas fazendas que tinham alguns passivos por estar invadindo área de preservação, alguma coisa nesse sentido, está destruindo, que às vezes fala assim, o agro só destrói, né? Destrói a natureza e tal. Mas aí agora a gente vê que a legislação voltada para o agro é muito mais intensa, né? Eles são o tempo inteiro fiscalizados. Lá na fazenda, a oficina tem que estar top, tem que ter canaleta, tem que ter caixa de contenção e separação de resíduos. Vai numa oficina aqui na cidade. Não tem metade. Então, assim, eu vejo que às vezes fica muito em cima do agro, as normas vai muito em cima deles, mas eles estão respeitando bem mais que... É um julgamento sem... Que aqui na cidade, que não é fiscalizado. Né? Não é assim. Isso. E essa questão deles estarem se desenvolvendo, a questão das mulheres estar presente nesse cenário, é uma coisa que está muito forte e muito especializado, né? Você deve ficar muito feliz, né? Você participou. Eu fico muito feliz. Na transição ali, assim. Quem chega hoje, claro, que vai encontrar seu caminho, suas dificuldades, mas você viu tudo, né? Isso. E essa transição está acontecendo hoje. Quem está tomando mais as rédeas, né, são os filhos, são as esposas, né? Às vezes quem estava lá atrás já vai passando por gerações, né? Então hoje está mais assim voltado para esse pessoal, para esse público, né? Legal, então eu fico muito feliz de estar aí fazendo parte desse cenário e é um cenário que eu vejo que cresce e ao mesmo tempo mostra, né, que não vai estar ali. Eu comentando o projeto, hoje essas pessoas podem fazer praças, né, construir praças na cidade, reflorestar outra área para estar ali compensando alguma coisa que prejudicou o meio ambiente. Só completando aquele raciocínio de que a legislação ela é muito intensa em cima dessa área, né?
Então, para você fazer são isso, vários tem que desafios. fazer o contraponto, é fiscalizado, é regulamentado, né? Então, de fato, são vários desafios e emprega aí milhares de pessoas, né? Então, desde uma pessoa que vai estar ali operando uma máquina, até uma pessoa que vai estar lá cuidando da vegetação, do gado, fazendo cerca, os que vão lá prestar serviços, os que vão lá vender energia solar, os que vão lá prestar serviço de segurança, de meio ambiente. Então, assim, o agro emprega aí uma gama gigantesca de pessoas. Move tudo. Move muito a economia, em um todo. E o time? Né? A gente sabe que a Bruna é a grande referência, mas tem outras pessoas também, né, Bruna? A gente precisa de gente, que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Aproveita para dar um alô, né, comentar um pouquinho sobre essa turma aí. Nossa, eu agradeço muito que a gente tem uma equipe assim, fantástica, né, por trás de todo o serviço que é prestado. Né? Hoje a gente atua aí, somos 2 engenheiras, temos 2 técnicos de campo, 4 técnicos de segurança, temos assistentes, temos a parte... E o nosso é tudo bem segregado, cada um com a sua função, cuidando de um setor, mas uma equipe bem unida, né? Enfrentando esses desafios. A gente teve um período bem difícil, né? Que a época da pandemia, que muitas empresas fecharam, que a gente ficou naquela, nossa, não vai ter lugar para trabalhar e tal. Mas a gente se manteve forte, né? É uma equipe muito, muito interessante, muito unida e capacitada. E eu agradeço muito, né? Porque a gente não trabalha sozinho, a gente precisa das pessoas, né? A gente tem o tempo inteiro lidando com pessoas e, para isso, a gente precisa de um time forte para estar enfrentando crescer, né? E crescer cada vez mais e querer que todas que estão ali evoluam. Lembra que eu falei para vocês que passaram muitos estagiários na minha trajetória? Que eu tô lá desde 2007. A gente foi crescendo, foi profissionalizando a empresa e fazendo com que ela mudasse de nível e de ramo. Então, hoje é uma empresa especialista em segurança do trabalho. E lá a gente tem... Quase todos que estão lá entraram como estagiários, fizeram o curso técnico, formaram, né? São técnicos de segurança. E assim, vai crescendo. Como eu entrei como estagiária, virei técnico de segurança, vira engenheiro de segurança, ou se for fazer outra área, administração, mas está ali inserido e desenvolvendo. É o que mais me deixa feliz, é ver que as pessoas estão se desenvolvendo, estão felizes com o que estão fazendo. Legal demais. Vai você ver seu caminho sendo repetido, né? Se você, pô, o meu deu certo, vou ter talvez uma paciência a mais, vou ter então a gente tá sempre... combinado melhor ali com o pessoal para deixar cada um se desenvolvendo. Muito legal trabalhar em empresa assim, né? E a gente está sempre empregando estagiários e dando oportunidade, né? Se não ficar na nossa empresa, a gente indica para outras. Hoje está, igual gente, hoje está super aquecido o mercado da segurança do trabalho. Estudem, se especializem, tá? Que a gente está precisando muito, com essas mudanças que teve na norma, cada vez mais vai precisar, né? O campo é muito grande, a área é muito grande, ela pode ser abordada em várias atividades de trabalho. Então, pessoal, vocês que estão aí estudando, estão na área de segurança do trabalho, se especializem, a gente precisa o tempo todo. Nós lá na Proteção ST, inclusive, estamos precisando de mão de obra, a gente tem uma equipe bem bacana lá e estamos sempre precisando, sempre pegando aí estagiários que queiram aprender como é que tá nessa área. A gente atende aí uma gama muito diversificada de clientes, então é um material aí gigantesco para quem está nessa área aí, tá? Então, uma dica prática, né, para quem está buscando inserção no mercado de trabalho, de alguém que domina, está inserida total ali, né? E quer ver vários cenários, vários tipos de normas. Lá a gente está o tempo todo estudando, porque muda o tempo todo e a gente atende várias particularidades, né? E precisa de gente para correr atrás. E precisa de gente. Então, quem está aí, vamos focar, estudar e especializar, que precisa. A área está bem aquecida e tem campo para todo mundo. Aí a dica foi dada, hein, pela Bruna, então dica de ouro. Bruna, te deixo mais uma vez livre para você falar sobre algum tema que você queira abordar em relação à segurança do trabalho, nos assuntos que você domina, já conduzindo aqui para o fechamento do nosso podcast, mas
mais uma vez, tá redundante, acho que perdi a conta das vezes que eu te agradeci, mas é porque realmente muito rico, você tem uma história de vida fantástica, tá? Obrigada. Meus parabéns, é muito forte o que você compartilhou com a gente aqui. Eu particularmente fiquei em diversos momentos até emocionado, né? E a gente sente isso mesmo, é um bate-papo sincero e esse é o intuito mesmo de levar para a galera. Parabéns de novo por isso, obrigado de novo por tudo. E eu deixo a palavra para você, mas a gente está cumprindo, eu ainda vou dar um tchau aqui, mas cumprindo de uma forma muito legal com o nosso propósito aqui também pelo podcast. Ai, que bom. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui, ter colocado essas questões, ter trago a história da Bruna, né? Muitas vezes eu até comentei com o Ismael, eu acho que às vezes eu fico um pouco nos bastidores, né? Eu não sei se eu devia expor isso ou não, mas eu fiquei muito feliz com a fluidez que foi o nosso bate-papo, né? Que me deu essa abertura de estar compartilhando, né, esses momentos que às vezes a maioria das pessoas não sabem, né? Não sabe o que a gente passou e pode servir de inspiração para ajudar outras pessoas, né? Essa questão de encontrar o propósito. Nunca é tarde para a gente começar de novo, tentar de novo, fazer outra faculdade, fazer outra área, tentar mudar o rumo daquilo que você não está gostando, né? Quando a gente se encontra, a gente ama o que a gente faz, né? A gente faz aquilo com gosto, então deixa de ser um trabalho árduo e é uma coisa que a gente faz por prazer, né? Então, é isso. Eu quero deixar a mensagem das pessoas não terem medo, né? Não terem medo de arriscar, de tentar de novo, de começar de novo. Tô aqui prova viva, comecei de um jeito, terminei, fui no meio do caminho, mudei, tô em outra área, mas assim, é o que eu falei com o Ismael agora há pouco, a segurança do trabalho é a do coração, né? Ela é a que realmente me trouxe aonde eu estou hoje, é onde eu queria estar desde o início, e é isso, eu quero agradecer, quero que as pessoas sintam-se abraçadas por tudo que eu falei aqui, que estou à disposição, né? Eu gosto muito de ajudar. Todo mundo, qualquer pessoa que quiser me perguntar, tirar alguma dúvida. Já deixa aí suas redes sociais também, o pessoal poder te acompanhar. Já me seguem lá, né? @ BrunaLK, segue aí. Vamos deixar aí pra galera também. Segue aí. Quem quiser tirar dúvidas, eu tô sempre disposta a ajudar. Assim, sempre que alguém precisar, pode perguntar, eu respondo. Eu tenho prazer em estar compartilhando conteúdo, compartilhando informação. Eu acho que a gente está no mundo para servir, né? E isso é o que me traz mais motivação de continuar, de passar, né? Transferir, buscar experiência, trocar experiência, aprender com o outro. É isso que nos move. Enriquece a gente também. Isso que nos move. E é o exemplo que eu quero deixar para as pessoas que me seguem, para as minhas filhas, que é isso, é o servir, é ajudar o próximo, trazer uma marca boa no próximo. Né? Sempre a pessoa lembrar de você de uma maneira positiva, de uma maneira especial. Então é isso que eu sempre tento passar nas minhas relações. Olha, no podcast você conseguiu. Obrigada. Você conseguiu demais, viu? De coração. Muito obrigado você, Obrigada. Bruna. Que isso. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, e hoje foi de uma forma muito brilhante, passada essa mensagem no desrespeito à nossa missão mesmo de levar essa palavra para vocês, levar vivência, levar conhecimento. Recebemos com muito carinho aqui a Bruna. Falamos sobre diversos temas, mas o mais importante ela também é uma autoridade no assunto, ela domina, ela compartilha, né, tudo isso com a gente. E esse é o nosso propósito, mais uma vez, entregando para vocês essa missão, pelo podcast FNAI, como veículo de comunicação, de enriquecer você que nos assiste, nos acompanha aí do outro lado. Obrigado pela audiência de vocês, continuem nos acompanhando pelas nossas redes sociais, diversas plataformas, né? Eu prefiro deixar aqui depois para não me enrolar, mas mais uma vez, valeu pela audiência, estamos juntos e até a próxima.